Zé Colmeia garante que será presidente do Vasco e vai falar nesse vídeo aqui sobre os feitos que ele já fez apenas como torcedor. Jornalista direto do Chile fala sobre a possibilidade do Vasco contratar um zagueiro uruguaio que lá está jogando e ceder num troca-troca o Jean Davi. Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado. O resultado da partida pode impactar no próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Bom, nesse sábado, pela fase oitavas de final da Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos, Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar. Não tem jeito, alguém vai avançar, que seja o Botafogo, na minha opinião, porque pelo menos o Vasco tira algum tipo de proveito. Vasco e Botafogo poderão se enfrentar no próximo dia 12, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. Mas se o Botafogo avançar, esse jogo não vai acontecer. E qual a importância para o Vasco dessa partida não ser confirmada? No dia 15, o Vasco vai a Quito enfrentar o Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana. Não tendo jogo no dia 12, acho que o Vasco faz uma programação melhor, chega mais tranquilo para jogar pela Sul-Americana. Já já, Zé Colmeia. Antes, Lineker Biondi e Edu Canelas, no canal Hora do Vasco, eles conversaram com um jornalista chileno, falando sobre a possibilidade de um troca-troca. Já vou passar direto para o nosso amigo Joaquim Arias. Meu amigo, peço para você falar um pouquinho de Alan Saldivia. Existe uma possível negociação de una troca de Saldivia por Rian Davi, delantero de la selección chilena. Es un jugador que, a pesar de ser uruguayo, hizo inferiores en Chile. Está hace ya 4 años en el club chileno Colo-Colo, donde ha tenido buenas participaciones en copas internacionales. El año pasado llegando bien avanzado hasta cuartos de final, perdiendo ahí contra River Plate, pero siendo una de las figuras también en la saga defensiva del conjunto de Colo-Colo. Es un jugador también polifuncional, que tiene también llegada al área, es un jugador que busca también ese pase en profundidad, buscando a los extremos de su equipo, y al menos para el jugador, yo creo que sería un buen intercambio irse al fútbol brasilero pensando en que Colo-Colo este año no ha tenido una buena campaña. Quedó eliminado de Copa Libertadores, no clasificó tampoco a la opción de la pre-sudamericana, queda eliminado de Copa Chile y hoy día está bastante lejos del primer lugar del campeonato, ¿sí? Entonces, para el jugador sí tendría un poco más de visibilización y cambiaría también un poco el aire y descomprimiría también la mente del jugador, ir a jugar un fútbol un poco más competitivo y con más aspiraciones que lo que está haciendo Colo-Colo hoy en día. Analizando el cambio de Renan Davi en Chile, o que la hinchada de Chile habla sobre Renan Davi? Sí, la verdad, hoy en día no se habla mucho de eso, al menos acá en Chile. Solo se está hablando recién, hace un día, 2 días, sobre la posible salida de Alan Saldivia. Es más, el canal oficial, que acá es TNT Sports, que cubre el fútbol chileno, no ha anunciado aún a qué club se iría. Dieron algunas pistas que era un club de Brasil, de Río de Janeiro, que no era Flamengo. Entonces uno empieza a averiguar y claro, tenía las opciones que podía ser Fluminense, podía ser Vasco y obviamente optó por lo que es Vasco da Gama. En el caso de Jan Meneses, no se ha hablado tanto, sí estaba el interés, estaba la opción de que volviera Jan Meneses al fútbol chileno, y esto es algo que ha hecho Colo-Colo, al menos este último año, que es repatriar
jugadores que ya tuvieron éxito en Europa. El caso más emblemático es, obviamente, Arturo Vidal. Y hay varios jugadores que están volviendo, en este caso también sería Jan Meneses, un jugador que acá en Chile al menos tiene entre las parcialidades, hay gente que lo quiere mucho por las campañas que hizo en el extranjero, pero hay gente que no lo banca, no lo quiere tanto por algunas participaciones en la selección. Não se esqueça de deixar o seu like aí. E o Zé Colmeia participou do podcast Só Resenha e falou que será presidente do Vasco. Ô Hilton, eu vou ser presidente do Vasco. Nos últimos anos, tudo que tu falar de bom que aconteceu dentro desse clube, tem o Zé Colmeia envolvido. Eu vou falar agora, e eu tenho prova disso tudo. Eu saio correndo atrás, peço autorização ao Campelo para ir atrás dos políticos para conseguir um terreno de CT, porque o Vasco não tinha 150 mil para pagar lá no Almirante. O Vasco estava devendo 3, 4 meses. E aí eu falei, pô, absurdo, cara. O Vasco no dia de hoje não tem o CT. Aí mostrei um vídeo do Marcelo Tchuelve mostrando o CT do Real Madrid. Falei, a gente vai ter isso aqui, ó. 6 campos com um mini estádio, com base profissional interligado, sub-20 já e o sub-17 treinando já com profissional nos campos. Pô, já para eles já começarem a conhecer a pegada de chegar ao profissional para encurtar. E aí eu participei disso tudo. Vamos lá, CT. 6 milhões de reais doado pela torcida. Tu já fez alguma vez 36 horas de filmagens ininterruptas? Fiz 36 horas de live. Sabe para quê? Engajar o torcedor para sócio, que bateu 185 mil, e eu estava junto com aquela galera fazendo esse movimento, e os 6 milhões de reais que foram os primeiros doados do CT. Que a gente conseguiu ter 2 campos, a gente conseguiu ter uma estrutura de CT para já não ter que pagar aluguel para ninguém. 2 milhões e 800 de barcos da Alemanha que até hoje estão lá no estádio de remo do Vasco. Eu fui no Paulo Maciel, presidente da Confederação Brasileira dos Clubes era um e ele era o vice. E ele é pai do padrinho da minha filha. Flamenguista, mas eu fui nele. Paulo, tô precisando do dinheiro e tal. Eu falei pro Eurico, que o Eurico era ligado no remo pra cacete. 2 milhões e 800. Fizemos agora a reforma da Lagoa. Fui eu, não. Eu não faço porra nenhuma, assim como o Pedrinho não faz porra nenhuma, como ninguém faz porra nenhuma no Vasco. Quem fez foi a torcida, não foi o Zé. Tá? Só que pelo menos eu não falo que eu sou enviado de Deus. Tu nunca vai ver isso, entendeu? Aí eu juntei a torcida, todos os grupos, todo torcedor do Vasco. Eu tô unindo o Vasco para fazer pelo Vasco. E aí a gente faz uma reforma magistral que todo presidente que entrava ali falava que ia fazer e nunca ninguém fez. Deixa aí o seu comentário, quero te ouvir. Não esqueça, like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.